Olá, gente! Para quem não me conhece, eu me chamo Lisana, sou pedagoga, trabalho com educação e sou mãe do Gabriel. Hoje eu queria trazer aqui para a gente uma questão de um colega de trabalho. Uma questão que surgiu. Esse colega, há pouco tempo, foi pai. Ele agora está aí mergulhado também no mesmo mar que nós. Está aí todos os dias dando um passo, caminhando nesse projeto para a vida toda de ser pai, de ser mãe. E a gente conversando, como estava o Davi, que é o nome do filho dele, ele falava assim, que o meu filho, se eu falar uma vez, se eu falar duas, não me obedecer, então eu vou bater sim no meu filho. Se ele merecer, eu vou bater. Se eu achar que deve, né? Que é preciso, ele vai sim apanhar. E eu então, opa, não, ninguém merece apanhar. Eu já falei automaticamente. Eu disse, não, ninguém merece apanhar. Não é preciso educar batendo. E ele disse que sim. E na conversa a gente, né, trocando uma ideia, eu lembrei disso e quis trazer para todos nós. E ele dizia, Lisana, não é espancar, é bater, é uma palmada. E aí eu digo, certo, mas aí eu pergunto, gente, qual o nome que se dá a esse tipo de educação? Sem espancar, não é para deixar sangrando no chão para ir ao hospital, não. Só batendo, palmada, puxão de orelha, empurrões, gritos, ofensas. Qual o nome que se dá a esse tipo de educação? Isso é educação com afeto? Será que é educação com gentileza? Será que isso é educação violenta? Sim, isso é uma educação violenta. Às vezes a gente acha que ser violento é bater para quebrar um osso, é bater para cair no chão, é bater para sangrar, para deixar hematomas. Ser violento não é só isso, não. Ser violento, a palmada que eu dou, a chinelada que eu dou, os gritos, o empurrão que eu dou, sim. Então quer dizer que se não tiver apanhado para ficar no chão, se não tiver espancado, tá? Joia. Essa educação eu fiz isso por amor, porque ele precisa disso. Ele precisa disso para quê? A criança precisa de palmada, a criança precisa de um empurrão, de um grito, de eu usar palavras inadequadas com ela. Para quê mesmo? Para ela aprender o quê? O que é mesmo no final das contas? Qual é a consequência disso? Qual foi o aprendizado dela? Então, não só o meu colega, mas como outras pessoas que têm o mesmo pensamento, que bater educa, hoje o convite é a gente repensar essa afirmação. É a gente repensar porque que sempre que a gente pensa em educação, em limites, em regras, em normas, a gente associa a violência, a bater, a dar uma palmada, uma chinelada. Por que que a gente não consegue as coisas com os filhos sem isso? Porque foi assim que fizeram com a gente. Nós fomos educados dessa forma. A gente não podia nem falar, porque se tivesse a nossa opinião própria, levava às vezes um tabefe na boca, no bumbum e dói, né? Às vezes a gente diz assim, não, mas é só uma palmadinha no bumbum, de leve. De leve, você tá com raiva, você bate é com força mesmo. E dói uma palmadinha no bumbum. Dói demais. A gente chega a ser até injusto. Porque a gente acha que é só uma palmadinha no bumbum. Apanhar no bumbum dói demais.
E a gente nem pensa sobre isso. A gente quer saber se está acabando com aquele comportamento que a gente não está querendo naquele momento. Se está acabando com aquele questionamento da criança ou com aquela atitude que ela fez ou está fazendo. A gente quer saber se acaba com aquilo. Mas a gente não pensa o que é que essa minha atitude de bater está ensinando. O que é que eu estou ensinando para o meu filho com isso? A criança que ela apanha, ela não deixa de gostar dos seus pais, não. Ai, pois eu apanhei a vida toda, nem tenho trauma. Eu amo meus pais, estou aqui sem nenhuma sequela. Será? A criança que apanha, ela não deixa de gostar dos seus pais, não. Mas ela deixa de gostar dela mesma. Ela vai ficando uma pessoa que não sabe bem o que é que quer da vida. Ela não sabe tomar suas próprias decisões. Porque se eu apanho, significa dizer o quê? Que eu sou ruim, eu não presto. Eu não sou uma pessoa legal, eu faço tudo errado, eu sou incoerente. E eu vou começando a ficar com a minha autoestima lá embaixo. Eu começo a ficar com aquele complexo de inferioridade. Eu começo a ser aquela pessoa, muitas vezes, que eu posso ser tímida, envergonhada. Não vou falar não, porque eu só falo besteira. Eu não vou fazer não, porque tudo que eu faço é errado, é mal feito. E aí começam-se outras questões por conta de apanhar. Tá certo? É natural, gente, no nosso país, na nossa cultura, que a gente tem esse pensamento de educar com palmada. Quando eu digo violência, a pessoa acha que é o seguinte, não, eu não sou violento, não. Violento é quem dá uma surra de cipó, de cinto. Eu dou só de chinelo, uma palmadinha. Eu dou com a minha mão. Aí você acha que porque faz isso, isso é educação amorosa, afetiva. E não é. Não deixa de ser violenta. É porque essa palavra violenta, ela pesa. A gente não quer admitir, eu sou violento. Eu realmente ajo com violência. Você não quer admitir porque é pesado para nós admitir isso. Então a gente vai e diz, não, violento, aí quer mudar o significado de violento. Violento é se eu deixar sangrando, é se eu arrancar um pedaço, é se eu fizer a partir da minha surra ir ao hospital. Não é. Então que a gente possa repensar nessa educação sem violência, que a gente pode sim conseguir o que a gente quer, sem ser batendo, sem ser com palmadinha. E parece até contraditório. Educação não violenta. Vocês já viram, existe esse termo, a comunicação não violenta, a educação não violenta, comunicação não violenta. A educação não violenta, ela começa daí, da comunicação. A partir do momento que eu começo a falar de uma forma grosseira, que eu sou estúpido, os meus atos, para serem assim, está a 1 segundo as palavras dos atos. Então, por isso que tem a comunicação não violenta, a educação não violenta, e que vale a pena a gente investir, a gente exercitar para conseguir mudar aí esse parâmetro de educação. Porque não combina a palavra educação com violência. Se a gente for pensar, educação não violenta era para ser apenas educação, não era para ter essa não violenta. Porque se eu digo educação não violenta é porque existe uma educação violenta. E violência não combina com educação. E aí a gente vai passar a pensar nesse novo conceito de educação, sem violência, sem palmada. A gente vai se questionar. O que é que meu filho está aprendendo com isso? O que é que eu estou construindo nele? Que ele vai ser uma pessoa legal, capaz cada vez que eu bato, que eu digo que ele não presta, que eu digo que não é assim, que você só me dá trabalho, que você é horrível, que você não aprende nada, que você é insuportável. O que é que eu estou passando nesse momento? Que fique a reflexão. Até o nosso próximo vídeo e tenha uma semana iluminada.